Olá, saudações e boas-vindas a mais uma gravação aqui do nosso canal Cocriando. Estamos também em gravação simultânea para o podcast Cocriando na Podosfera. Estamos aqui na programação especial do dia 12 de março, dia do bibliotecário e da bibliotecária, uma data muito especial para nós, né, que somos da profissão, comemorarmos aí entre os nossos pares. Tivemos aí uma palestra, né, de abertura com a professora Cristina, onde ela abordou aí os principais desafios do mercado de trabalho. Se você não assistiu, não acompanhou, por favor, volte lá no vídeo, coloque lá os seus comentários, interaja conosco, tá? Divulgue, que isso é bem importante aqui por crescimento e por engajamento, né, do nosso canal, do nosso projeto. Nessa segunda palestra, nós receberemos uma bibliotecária, a Yolanda Biodi, vou apresentá-la brevemente aqui para vocês, e ela vai ministrar a palestra intitulada Câmara Brasileira do Livro, Missão e Serviços como Aliados Essenciais na Jornada dos Bibliotecários. Um tema muito importante, né, para nós que estamos aí no mercado de trabalho, para os estudantes de biblioteconomia conhecerem os meandros da CBL, né? Não apenas aí na disciplina de controle do registro bibliográfico ou disciplinas afins aí, que tenham essas nomenclaturas nos cursos de graduação, mas no mercado de trabalho, né? Porque a gente lida, em primeiro lugar, com acervos em livros, né? Antes aí de qualquer outro tipo de suporte. Então, foi nesse pensamento que nós convidamos uma representante da CBL para estar conosco aqui nesse momento. Então, eu vou apresentar a colega Yolanda. Yolanda, bem-vinda, obrigado por ter aceitado o nosso convite, tá? A Yolanda Biodi é formada desde 2015 no curso de Biblioteconomia e Ciências da Informação pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Atua há 19 anos na Câmara Brasileira do Livro, a CBL, passando por diferentes setores. Em 2005, foi efetivada para auxiliar no departamento de eventos. Em 2008, agregou no departamento administrativo da entidade e em 2015 foi promovida para a sua área atual como bibliotecária. Em 2020, participou da implantação da emissão do ISBN pela plataforma de serviços da CBL. E neste mesmo ano, inicia sua colaboração em palestras informativas, tirando dúvidas sobre o ISBN e ficha catalográfica, em eventos online e atualmente também no formato presencial. Em 2021, se torna bibliotecária supervisora da CBL e responsável pela gestão da Agência Brasileira de ISBN, coordenando a equipe de atendimento e as emissões dos serviços prestados pela plataforma da instituição. Inclusive, eu quero parabenizar a celeridade com que a CBL nos atende, tá, Yolanda? Nós somos aí prontamente atendidos, não só nesse convite, né, que a gente fez a vocês, mas também por todo o percurso, todo o processo que a gente sempre precisa da CBL, sempre nos atende aí rapidamente, tá? Colega, bem-vinda, a palavra está com você. Muito obrigada, Edvander, por esse espaço, por esse convite. Estou me sentindo lisonjeada, gostei muito da ideia, amei conhecer o trabalho de vocês, do Cocriando, dei uma visualizada no material incrível que vocês produzem e saber que essa é a primeira vez que eu vou ministrar uma palestra principalmente para colegas da biblioteconomia, fico muito feliz e honrada, espero poder contribuir um pouquinho nessa jornada de vocês. Então, qual a missão da CBL, né?
o meu objetivo aqui hoje é falar no que a CBL pode ajudar o bibliotecário, né? Quais são as ações que a CBL faz que no dia a dia são relevantes para nós, né, da área. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, nos últimos meses assim de aula, a gente teve uma aula falando sobre a importância da gente conhecer as entidades do mercado editorial, as entidades de classe, saber o que cada uma delas fazem, né? E saber a quem recorrer na hora que a gente precisa de uma coisa especificamente. E a CBL, ela é uma fonte, né, de informações que vocês podem consultar, tem sempre informações aí de primeira mão para vocês no mercado editorial. A CBL pode proporcionar isso para vocês. Aqui eu vou começar falando um pouquinho de mim, né? Eu sou casada há 24 anos, tenho um filho de 22 anos, sou apaixonada por gatos, tenho duas, acho que sou a louca das plantas também, então o estereótipo da bibliotecária está completo nesse meio tempo. Eu trabalho na CBL já vai fazer 20 anos esse ano, né? Sou responsável pela Agência Brasileira de ISBN, que foi implantada aqui para nós em 2020. Participei desse desafio em 2020. Antes disso, eu trabalhava no setor de catalogação da CBL. Eu iniciei meu trabalho na CBL na recepção, fiz alguns trabalhos de freelance na Bienal do Livro, trabalhei com o Prêmio Jabuti, que são coisas que a CBL faz, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, que vale super a pena conhecer. E só depois de algum tempo que eu fui trabalhar na catalogação. O setor de catalogação da CBL era o serviço mais antigo que a CBL proporcionava, né, ao mercado editorial. Depois de 2020 para cá, nós passamos a emitir muitos outros. Eu vou passar sobre cada um deles, mas essa foi meu campo de atuação. Foi lá que eu me inspirei e conheci a biblioteconomia, né? E aqui eu vou aproveitar a oportunidade e desejar para todos os colegas um feliz Dia dos Bibliotecários, essa nobre missão de preservar, valorizar e compartilhar conhecimento, né? É uma profissão linda, que eu tenho muito orgulho de ser bibliotecária. Espero que todos vocês, ao se formarem, ou os que já são formados, se orgulhem dessa profissão, porque ela é linda, ela nos dá muitas ferramentas para sermos ótimos profissionais em qualquer campo de atuação, né? O bibliotecário, ele recebe essa ferramenta, essas expertises na faculdade, então vale muito a pena a gente se aplicar. Aqui do lado esquerdo tem uma imagem que a CBL publicou, né? Todos os anos a CBL faz esse post do Dia do Bibliotecário. A CBL, ela sempre enaltece todas as profissões do mercado editorial, né? Sempre em datas comemorativas ela faz uma homenagem, então vale bastante a pena vocês acompanharem nossas redes sociais, acompanhar um pouquinho, que é bem legal, até como lembrete, né, desses eventos, dessas datas, assim, que nem sempre a gente lembra no dia a dia. Eu aproveito o espaço também para homenagear uma bibliotecária que eu tive o prazer, a honra de trabalhar. Foi por meio dela que eu iniciei, que eu me inspirei como bibliotecária, que eu me imaginei como bibliotecária. Ela cumpriu perfeitamente uma das leis de Ranganathan, que diz, a cada livro, a cada leitor o seu livro, ela que despertou em mim a vontade de ler, ela que me dava livro, ela que identificou o meu perfil e me dava livros para eu ler, então eu me apaixonei pela leitura por trabalhar com ela que me incentivou a ser bibliotecária, e aí eu fiz essa homenagem, aproveitei esse espaço para homenageá-la, né, que ela será sempre para mim alguém inesquecível, e eu espero que nós, como bibliotecários, possamos proporcionar isso para outras pessoas que nos assistem, né, no lugar onde nós estivermos inseridos, onde a gente estiver trabalhando, que a gente possa ser sempre inspiração para alguém, né, a gente sabe que a biblioteconomia tem muitos desafios, o quanto em algumas situações nossa profissão é desvalorizada. Então, cada um de nós tem essa missão de mostrar nosso valor, de ser inspiração para outras pessoas, de sermos profissionais de referência para quem lida conosco ali no dia a dia. Então, a todo o meu agradecimento a Zanizer, que foi uma bibliotecária que trabalhou muitos anos aqui na CBL e por meio dela me tornei a bibliotecária que sou hoje. E vamos falar aqui da Câmara Brasileira do Livro. Quem é a CBL, né? Ela é uma entidade sem fins lucrativos que representa o mercado editorial aqui no Brasil.
ela tem como missão promover o livro, a leitura e instrumento de desenvolvimento social, cultural, econômico aqui no Brasil. Né? E isso a gente vê, essa missão da CBL, a gente vê que ela tem em comum com o bibliotecário as mesmas lutas, né? A valorização do livro e da leitura, a promoção da informação e educação, a defesa do direito autoral, ambos, tanto o bibliotecário como o CBL, contribuem para o mercado editorial, para o crescimento. Então, é uma entidade que eu tenho muito orgulho de trabalhar, que vale muito a pena vocês conhecerem o trabalho, não só a parte de serviços, como o Edvander falou, que fiquei muito orgulhosa desse iniciar com esse feedback dele, é o setor que eu trabalho, então para mim é muito gratificante receber esse tipo de avaliação, de feedback, né? Fico muito feliz e recomendo que cada um de vocês conheça um pouquinho mais da CBL, vale muito a pena. Eu vou passar um pouquinho de tudo que a CBL faz, mas eu recomendo fortemente que vocês entrem no site institucional, que vocês leiam lá os relatórios de gestão de cada presidente, o que é feito em cada ano, é importante para conhecimento, né? Nós somos profissionais da informação, né? Nosso principal instrumento é o livro, então vale muito a pena vocês conhecerem. Então, hoje, a CBL ela é mantida pelos nossos associados. Ela é uma empresa sem fins lucrativos, né? Então, há 76 anos, um grupo de editores se juntou, né? Grandes editores se juntou e fundaram a CBL, com esse intuito de ter uma entidade que representasse o livro, o mercado editorial, todas as questões envolvendo livro e a leitura e o incentivo à leitura, tudo em prol do livro, né? E aí estamos aí desde então, há 76 anos, e a gente faz aí um monte de coisa que reforça bastante o livro no país, que proporciona bastante coisas aí para o desenvolvimento do mercado editorial. Então, vamos de forma prática. O que a CBL faz? Uma das principais coisas que a CBL faz é a Bienal do Livro. Muitos conhecem a Bienal do Livro, mas não sabem que é a CBL que faz. Né? É um evento gigantesco, ele por si só tem uma identidade, mas foi a CBL quem iniciou esse projeto e mantém ele até hoje. Então, a Bienal Internacional do Livro de São Paulo ocorre a cada 2 anos. Né, aqui em São Paulo, ela é o evento maior que tem de literário. Dentro dele, são 10 dias, dentro deles, nesses 10 dias é um universo à parte. Dentro da Bienal, quem teve a oportunidade de conhecer, tem vários eventos acontecendo simultaneamente, dentro das editoras, no salão de ideias, vale a pena demais conhecer, até quem mora fora de São Paulo, é legal conhecer também, acompanhando as redes sociais, acompanhando as lives, acompanhando o YouTube, é um evento maravilhoso e que nos traz grandes retornos e orgulho também, né? A CBL também faz o encontro de editores e livreiros, ele ocorre anualmente. Esse evento, ele reúne profissionais do mercado editorial para difundir e discutir desafios, né? Desafios, oportunidades do setor, além de promover network, né? Visando sempre o fortalecimento do mercado editorial. Todos esses dois eventos e tanto os demais que a CBL faz, todos eles têm espaço para os bibliotecários serem inseridos, né? De certa forma, tanto participando para adquirir conhecimento, como investindo ali para atuar, né, também como profissional, né, tem um campo muito grande para os bibliotecários, nas editoras, nas entidades de classes, e indiferente de onde estivermos, é sempre bom a gente manter uma atenção nesses eventos aí, que nos traz conhecimento, é o nosso campo de atuação, vale a pena a gente conhecer. A CBL também faz o Prêmio Jabuti, é um evento literário, a gente brinca aqui que é o Oscar do livro, né? Ele é mais tradicional premiação literária brasileira. Agora, há 2 anos, agora esse é o 2º ano que a gente lançou agora o Jabuti Acadêmico, então ele prestigia as obras acadêmicas, vale muito a pena conhecer também, tem as redes sociais dessa premiação, durante a festa dá para vocês acompanharem pelo YouTube, pelo TikTok, vale muito a pena também conhecer. Tem um outro projeto que a CBL faz, que é o Brazilian Publishers, pela Apex, né, que esse programa, ele visa
a publicação de obras, né, do Brasil no exterior, né, é um fruto de uma parceria da CBL com a Agência Brasileira de Promoção, Exportação e Investimentos, que é a Apex. Nós temos também assessoria jurídica aqui na CBL. Esse é um serviço exclusivo somente para quem é sócio, né? Como eu iniciei falando, a CBL é uma entidade sem fins lucrativos e ela é mantida pelos sócios. Então, além das pessoas que têm cadastro conosco, utilizam nossos serviços, nós temos também os associados. São eles quem nos mantêm de pé, são eles que são. É principalmente por conta deles que nós existimos, e aí tem alguns serviços, alguns benefícios que são exclusivos para eles. A assessoria jurídica é um deles. Geralmente eles utilizam para questões relacionadas a direitos autorais, uso indevido de imagens e demais questões de natureza jurídica. Além disso, a CBL tem alguns projetos e ações especiais, né, governamentais. Um deles é o Defenda o Livro, que é um exemplo, né, de uma das muitas ações que a CBL tem. Essa foi uma proposta de reforma tributária que previa a taxação de 12% dos livros, e a CBL mobilizou um baixo-assinado na nossa plataforma, que atingiu 1 milhão de assinaturas, né, em 2 semanas, tornando aí a maior petição do ano. E, além disso, a CBL tem uma representação política muito forte no mercado editorial, né? A CBL atua na defesa do mercado editorial por meio de questões políticas, propondo incentivos fiscais, acesso a crédito e manutenção de programas de aquisição de livros. Além disso, monitora mais de 500 projetos de lei que impactam o nosso setor. Então, é uma das coisas aí que vale super a pena vocês acompanharem a parte do site institucional, que não é a parte que eu atuo, a parte institucional, tá? Eu sou mais a parte de serviços, eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas é um universo à parte, assim, a CBL se dedica demais a muitas questões em prol do livro, em defesa do livro, que para o bibliotecário é importantíssimo. Nós, como bibliotecários, a gente já acompanha várias lutas aí do bibliotecário, com as bibliotecas e tantas coisas mais, mas essa vale a pena acompanhar, porque às vezes a CBL está sendo aliada de vocês, nosso, né, em alguma dessas frentes, e a gente não consegue nem acompanhar também, devido a tanta informação que a gente tem, né, para acompanhar no dia a dia. Além disso, a CBL tem um setor que a gente chama de raio-x do mercado editorial, né, que tem pesquisas de produção e venda, conteúdo digital, um panorama de consumo de livros e retratos da leitura. Vale super a pena conhecer, até para quem vai fazer algum trabalho acadêmico, alguém está fazendo uma pesquisa, tem um conteúdo rico lá no site da CBL, bastante coisa assim que pode nos agregar ali no dia a dia, e eu recomendo que vocês conheçam aí essa parte também. Informações sobre leis. A CBL disponibiliza uma página onde ela coloca todas as leis, todas as normas que são relacionadas ao livro, né? Então, a que a gente mais utiliza eu no meu setor é a lei do livro, para justificar as necessidades dos serviços que a gente emite. Por exemplo, o ISBN e ficha catalográfica são itens obrigatórios para o livro. Ele não, vocês sabem disso, né? Não pode ser publicado sem ter um ISBN e uma ficha catalográfica. Dentre outras, a CBL disponibiliza outras leis aqui que pode ajudar vocês no dia a dia, de certa forma, pode servir de plano de fundo aí para alguma questão que vocês venham requerer aí no dia a dia. A CBL também informa sobre os PNLDs, a gente acompanha isso aí o tempo inteiro, inclusive a gente em breve vai lançar mais um serviço na plataforma, que é uma declaração que está sendo exigida agora pelo PNLD, que é uma declaração de registro de ISBN, que é exclusivamente para esses casos. Normalmente a gente tem um pico de trabalho muito grande quando tem esses editais, então algum bibliotecário que atue com isso tem essa fonte de informação na CBL, tem uma página que tem esses tratados, que vale super a pena vocês acompanharem. Temos também uma agenda de eventos de 2025, a CBL vai atualizando isso gradativamente, de eventos nacionais e internacionais, vale a pena acompanhar, às vezes tem alguma coisa acontecendo bem pertinho de vocês, e está aqui no site da CBL, tem a informação fidedigna aí para vocês acompanharem. E aqui, a gente está entrando no meu universo, né, onde a parte que eu atuo
que é a Agência Brasileira de ISBN. Então, a CBL é também responsável pela Agência Brasileira de ISBN por meio do portal de serviços, que é essa parte que eu coordeno, né? Lá a gente emite os principais serviços para um livro ser publicado, como ISBN, catalogação, registro de direito autoral e carta de exclusividade. Eu vou falar um pouquinho mais sobre cada um deles adiante. Antes de tudo, eu acho super importante falar que aqui no Brasil nós somos a Agência Brasileira de ISBN, mas existe uma agência brasileira, uma agência nacional em 150 países. Em 200 países, né, são 150 agências, algumas delas representam mais de um país, né, e existe a agência internacional que fica em Londres. Ela que foi a idealizadora desse padrão internacional, né? Ela iniciou isso em 1966, ela fica em Londres, então nós, todos os anos, a gente precisa prestar conta de tudo que a gente registrou aqui com o ISBN lá para eles, né? Aqui no Brasil, a primeira agência que teve foi a Fundação Biblioteca Nacional, né? Que foi em 1978, e isso ficou sendo administrado por eles até 2020, que foi quando passou para nós. Como eu mencionei anteriormente, o Brasil foi um dos pioneiros, né, na adesão do número padrão internacional do livro, que é o ISBN, em 1978. Foi implantada a Agência Brasileira na Fundação Biblioteca Nacional e logo um pouquinho depois do México, né, que foi o primeiro a implantar. E uma informação importante que eu acho muito legal compartilhar com vocês, principalmente pelo fato de ser comemoração do Dia do Bibliotecário, é que na Fundação Biblioteca Nacional, essa agência ela foi implantada pela Janice Montemor, que foi a primeira bibliotecária que administrou a Biblioteca Nacional. Ela teve desafios aí da época, a história dela é bem bacana, eu convido vocês a conhecerem. Eu achei essa história fantástica, eu me sinto muito orgulhosa de saber que foi uma bibliotecária que implantou, porque é um desafio imenso implantar uma agência, né? E é isso vindo totalmente novo para o Brasil, não tinha isso antes, imagina os desafios que eles tiveram na época, e foi ela que administrou, tem vários artigos sobre ela, e ela fez um trabalho maravilhosíssimo, convido vocês a conhecerem também. E vamos lá, o que é o ISBN, né? O ISBN é um número padrão internacional. A gente brinca que ele é o RG do livro, né? Ele é composto por 13 dígitos, e ele reflete o país de origem, a editora e o dígito verificador, né? O prefixo da editora, né? E o dígito verificador daquele livro. Por meio dele, a gente consegue saber. Ele é um pouquinho similar à ficha catalográfica, né? Por meio da ficha catalográfica, a gente consegue saber tudo sobre o livro. O ISBN ele também te dá essa possibilidade. Tá? Ele é obrigatório, né, segundo a lei do livro, e ele tem as diretrizes ali da ABNT, a ISO 2108. São eles, né, que definem, essa norma que define tudo que a gente fala para vocês, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve ser registrado, quando uma nova edição recebe ou não um ISBN, então ela que nos dá esse norte. Essa aqui é a estrutura do ISBN, né? 978, toda vez que vocês virem um livro, né, um número de ISBN, o produto 978 significa que isso é um livro, isso foi estabelecido pelo código GTIM, né, que é a agência GS1. Essa agência, ela que delega a cada código de barras de todos os produtos que existem no mercado, que tipo um código. Então, para o livro, essa agência determinou o 978. Então, tudo que vocês virem com 978 significa que esse produto é um livro. Então, assim, pegando um código de barras aleatório sozinho, sem um produto, olhando o 978, vocês vão sempre saber que aquele produto é um livro. E ali o próximo elemento, né? 65, às vezes é 85, às vezes é 65. E esse número representa que é um produto, um livro, produto do Brasil, tá? E a próxima casinha ali, que tem 6 dígitos. Esse é o prefixo editorial. Esse número é algo. Ele cumpre o papel do CNPJ. Imagine que o CNPJ ele é o número oficial de uma empresa. O prefixo editorial ele cumpre esse papel para uma editora. Então, fora do país, na agência de Londres, qualquer um que busca por aquele número
né, seguido do 97865, identifica imediatamente qual é a editora dona daquele livro. O 01, que pode variar ali a quantidade de números, ele identifica a publicação. Então, é como se fosse um catálogo da editora, né? O número sempre, 97865 sempre vai permanecer, o prefixo também sempre vai permanecer, apenas os três últimos dígitos, né, de acordo ali com o tamanho do prefixo da editora, vai mudar. Então começa sempre com 00, 01, 02 e vai contando até chegar no final da capacidade daquele prefixo. Tá? O último dígito ele é o dígito verificador, ele garante matematicamente que esse número seja único, né? Tem todo no nosso site tem ISBN ele é um universo à parte, ele tem uma série de informações muito grande que vale muito a pena conhecer, e eu recomendo que quem tem interesse de ingressar no mercado de trabalho na parte de editora, conheça todas as nuances aí do mercado do ISBN, vale super a pena. E o ISBN ele deve ser impresso na página de créditos, especificamente dentro da ficha catalográfica, separado por hífen. Então, tem um costume aí do mercado editorial, eu acho que as universidades não fazem isso, mas o mercado editorial tem esse costume de tirar os hífens, deixa um número só por alguma questão deles, alguma questão administrativa deles, mas que oficialmente não está correto, tá? Oficialmente, para nós, tem que sempre estar mencionando os hífens. Do ISBN é derivado o código de barras, então esse é um outro serviço que a CBL emite, tá? Algumas pessoas pensam que o ISBN e código de barras são a mesma coisa, e de certa forma mas o código de barras ele é derivado do ISBN, não tem como ter um código de barras sem que o número não tenha sido previamente emitido. Tá? Então, ele é uma versão do número de ISBN em linhas verticais que variam de espessura e espaçamento, usado em publicações impressas. Tá? Ele serve para facilitar as vendas, compras, pagamentos, verificação de preços nas lojas e livrarias. Ele deve ser impresso de forma legível e imediatamente acima das barras precedido pela sigla ISBN, como está aqui na imagenzinha. Esse é o lugar ideal, né, segundo a norma da BNT, onde ele deve estar. Mas, assim, não existe uma obrigatoriedade, não existe uma punição caso não esteja ali naquele lugar. Eu estou falando isso porque a gente vê muito frequentemente esse código de barras em lugares diferentes no livro. E aqui a ficha catalográfica dispensa apresentações, vocês como bibliotecários conhecem muito bem, mas também é um documento essencial para o livro, né? Sem a ficha catalográfica não pode concorrer em editais, sem a ficha e sem o ISBN não pode concorrer em editais, não pode participar do Prêmio Jabuti e tantas outras inscrições que tem ali exigências quanto ao livro, né? Então, sempre, na maioria deles, vai estar dizendo lá que se não tiver ISBN, não tiver ficha catalográfica, não pode participar. Ela também faz parte da lei do livro, e por meio dela, a gente consegue identificar tudo sobre o livro, né? A CBL emite a ficha catalográfica há muitos anos. Esse trabalho aumentou muito com a chegada da Agência Brasileira de ISBN aqui conosco, né? Então, na CBL, atualmente, a ficha catalográfica é emitida em 24 horas, né, por meio do portal de serviços. Eu vou falar um pouquinho sobre o portal de serviços mais adiante, mas a ficha catalográfica é essencial, como vocês sabem, para identificar aí os livros em acervos e tratamento dos dados bibliográficos e da obra. Outro serviço que a CBL faz é o registro de direitos autorais, né? Ele serve, é um conjunto de normas legais que concedem ao criador de uma obra o direito exclusivo de utilizar aquele produto, né? E divulgar também, né? A CBL foi pioneira no mercado editorial em usar a tecnologia blockchain. Então, é uma tecnologia muito segura. Vocês podem... É bom vocês saberem, caso vocês tenham um livro para publicar, e querer fazer o registro, e também para orientar os usuários de vocês. O blockchain é extremamente seguro, não corre risco de vazar informações. Algumas pessoas, alguns usuários pensam que o ISBN sozinho ele te proporciona já o direito autoral. De certa forma, isso é um pouco verdade, assim como a ficha catalográfica, né? Todo o conjunto, tudo aquilo que você coloca no livro,
mais o registro de ISBN, mais a ficha catalográfica, são características próprias daquela obra que reforçam que você é o dono intelectual mesmo daquele material. Mas a gente sabe que existe apropriação ilegal de conteúdo, né, de textos, pirataria e tudo mais. E o registro de direito autoral, ele serve para combater isso. Então, se você identificou algum usuário de vocês identificaram que um livro foi plagiado e vocês entram em uma ação jurídica, por exemplo, esse vai ser o primeiro documento que vai ser exigido de vocês, tá? Vocês, antes de tornar um conteúdo público, antes de conceder, até mesmo antes de solicitar o ISBN e a ficha catalográfica, a gente recomenda que vocês façam um registro de direito autoral. Consiste em vocês enviarem o PDF do material inteiro, sem cortes, de tudo que está lá. Então, em uma ação judicial que vai ficar provado aqui antes daquela publicação ter sido tornada pública, antes de qualquer pessoa ter tido acesso, você foi o primeiro a registrar ela. Isso garante ali a proteção legal da sua obra. Aqui é a carinha do certificado que a CBL emite, né? Eu já vi aí no mercado editorial, nas livrarias, algumas pessoas costumam colocar, né, essa declaração na página de créditos. Não é errado, né? A norma da BNT não diz para fazer isso. O que eles dizem é para colocar só o C, né, de registrado, né, 2023. Ali, como eu coloquei no exemplo, 2023, Câmara Brasileira do Livro. Nesse caso, vai ser substituído pelo nome do responsável, né, titular dos direitos autorais. E aí ela vai com QR Code, ela vai com hash de transação, é um certificado extremamente rápido também que a gente emite. A gente sabe que em outras instituições a emissão do direito autoral é bem demorada, no nosso é mais rápido porque é tudo digital pelo portal de serviços. É um facilitador, né? A CBL atualmente está atuando no mercado editorial como um facilitador, né? A gente criou no portal de serviço um espaço para o editor ou para o autor independente administrar todos os serviços dele lá, né? Então fica tudo agrupado nessa área exclusiva dele, nessa área de login do nosso portal de serviços. A carta de exclusividade também é um serviço que a CBL emite há anos, né? Eu acho que esse aí é tão antigo na CBL quanto a ficha catalográfica. Ele é um documento exclusivo somente para os associados, a gente não emite ele para quem não é sócio. Esse é um benefício dos nossos associados. Ela serve para quando uma editora ou um autor independente vai fazer alguma venda para um governo, uma venda governamental, e aí o órgão solicita uma carta de exclusividade daqueles itens e a gente emite isso pelo portal de serviços, tá? E a CBL tem as qualificações de associação que são exigidas pela lei para emitir essa declaração. Então, a CBL, pelo porte dela, pelo nível de associação, por tudo que ela tem o direito de emitir a carta de exclusividade. E aqui todos esses serviços que eu citei, eles são emitidos dentro do nosso portal de serviços, né? O usuário, qualquer editora ou autor independente precisa acessar o nosso portal de serviços, esse endereço que eu coloquei aqui embaixo. O trâmite ele é bem simples, né? Consiste em primeiro você realizar um cadastro. A gente exige sempre uma pessoa, mesmo que seja uma empresa se cadastrando, é necessário ter uma pessoa física responsável por aquele cadastro. Algumas pessoas questionam isso, mas é porque tem instituições que são muito grandes e a gente precisa ter um nome de uma pessoa para a gente poder se dirigir a ela em caso de dúvida, caso a gente tenha alguma dúvida, ou caso alguém de algum outro setor nos questione, quem fez uma compra, a gente tem a quem recorrer, é por isso que tem. Isso é uma funcionalidade. A outra funcionalidade é que uma pessoa física pode administrar mais de uma empresa dentro do seu login, né? Tanto que uma coisa interessante para quem é bibliotecário, nós temos vários bibliotecários cadastrados aqui no nosso portal e eles atuam como uma espécie de despachante. A gente usa esse termo para se referir a eles, porque alguns autores, algumas pessoas com
contratam bibliotecários para entrar no nosso portal, para fazer a solicitação de SBN, de ficha catalográfica. Então, por isso que é importante vocês conhecerem. Isso é um campo de atuação para vocês também, caso vocês se interessem. Então, é bom, é interessante vocês conhecerem o portal de serviços, assim como o site institucional da CBL. Depois eu convido vocês a conhecerem, a entrar mesmo aí no nosso portal de serviços. Aqui também, temos as nossas redes sociais, que eu convido vocês a participar. É um show à parte, a gente tem um setor de comunicação aqui na CBL. As meninas arrasam o tempo inteiro, elas divulgando informação, o tempo inteiro fazendo homenagem às pessoas aos profissionais da área, levando informação sobre todos os nossos serviços e tudo o que está acontecendo no mercado editorial. Convido vocês a conhecerem. E aqui entrando no site, entrando no Instagram da CBL, vocês têm acesso da Bienal do Livro, do Prêmio Jabuti, do Jabuti Acadêmico, e só não temos, o portal de serviços não tem uma rede social, porque a gente é mais serviços e é divulgado sempre na página oficial da CBL. Então, recomendo fortemente aí que os bibliotecários usem as nossas informações, as nossas redes sociais como uma ferramenta que contribui no dia a dia de vocês, indiferente da área de atuação que vocês estejam, seja em bibliotecas, seja em livrarias ou editoras, né? E indiferente também de qualquer coisa, informação é tudo na vida do bibliotecário, e na CBL vocês vão encontrar isso todos os dias. E agradeço a oportunidade, né, mais uma vez, espero que eu tenha contribuído de alguma forma com alguns insights, ideias relevantes. Eu fico aqui à disposição, caso vocês tenham dúvidas. Eu talvez tenha passado tudo muito rápido, mas caso surja mais alguma coisa, vocês queiram falar comigo, tem o meu e-mail aqui, tem o meu LinkedIn, eu fico à disposição. Obrigado, Yolanda. Foram informações esclarecedoras, né? Na verdade, não foi rápido, não. Foi tudo aí na medida certa, né? Ótimo. Eu falo rápido, acabo atropelando, mas eu tô aqui, gente. Precisando de mim a qualquer momento, é só me chamar. Eu preparei, Yolanda, aqui 3 perguntas para a gente tentar trazer aqui uma discussão, né, nesse momento final da live. Claro. Uma dessas perguntas, meio que surge até essa primeira que eu vou colocar aqui na tela. Eu considero ela um pouco polêmica, tá? Mas é a realidade, né, que a gente vivencia, principalmente no âmbito aí das publicações de teses e dissertações e trabalho de conclusão de curso no geral, né? Nós temos aí um processo de automatização, né, de fichas catalográficas. Claro que você trabalha com o suporte livro, né? Então tem toda uma legislação, enfim. Mas você, como bibliotecária, eu queria saber assim, a sua opinião sobre esse processo de automatização de fichas, né? Porque na medida em que a gente vai por esse caminho, meio que nós estamos ali, de certa forma, indo de encontro a um dos documentos, né? Se eu não me engano, do CFB, que pede com que nós tenhamos o nosso registro na ficha catalográfica, né? Sim. Uhum. Isso acontece nas fichas emitidas pela CBL, vem essa identificação da pessoa bibliotecária enquanto registro, né, de CRB, indicando, e aí eu queria saber a sua opinião também sobre essa questão de automatização, né? Eu amei a pergunta, porque como eu senti que eu falei tudo muito rápido, eu acabei falando, eu tenho esse hábito de falar rápido e acabei esquecendo um monte de coisa. Uma das coisas que essa sua pergunta me proporciona falar que nós temos um time de bibliotecárias maravilhosas, que eu amo o trabalho delas, traz muito orgulho para nós. Elas acompanharam o nosso ritmo de 2020 para cá, quando a gente recebeu a Agência Brasileira de SBN, esse número que a gente emitia de fichas aumentou gritantemente. E sou super a favor sobre. Eu amo tecnologia, mas tem certos processos que eu acho que tem que ficar como está. Eu acho que o bibliotecário ele tem um papel intelectual na ficha catalográfica e ele não tem como ser substituído por certas automatizações, entende? Eu acho que há uma linha tênue ali, que até onde a gente pode ir com a automatização de ficha catalográfica, mas eu acho que o trabalho do bibliotecário, enquanto lê, enquanto aquele trabalho precioso ali de avaliar os metadados tem que ser mantido sempre, indiferente de onde ele estiver. Aqui na CBL, apesar do grande fluxo que nós temos, a gente não automatizou a ficha catalográfica. A única coisa que é automatizado hoje é que antes a gente precisava digitar integralmente todos os campos,
né? Isso antes de 2020. A gente digitava integralmente todos os campos. Com a vinda da Agência Brasileira de ISBN para cá, uma vez que já temos cadastros aqui, uma vez que a gente já tem alguns elementos ali já pré-definidos, a bibliotecária não tem esse trabalho, mas o trabalho de descritiva, de classificação se mantém totalmente intelectual, nada automatizado. Uhum. Controle de vocabulário também existe para indexação? Existe também. Inclusive a CBL presta conta disso, a gente envia isso para alguns órgãos, todo que a gente catalogou. É comum encontrar obras catalogadas por nós na library, então a gente contribui com algumas bibliotecas. Atribui-se ISBN a audiolivros? Sim. O ISBN ele é um número, embora ele nasceu com a necessidade de identificar livros apenas em seu formato tradicional, ele vem acompanhando todos os formatos de livro que vem surgindo. Teve um ano, inclusive, que, se eu não estiver enganada, foi em 2021, eu recebi um autor que ele fez a publicação do livro dele na parede, chama Livro de Parede. Eu não sei se ele deu andamento a esse projeto em outros lugares. Eu recebi essa demanda e aí eu tive que pedir informação para a agência internacional, né, que é responsável por nós aqui, todas as agências, o que eles achavam, se poderia ser atribuído ou não, e a resposta foi que sim, que precisa que o livro ele tem essas transformações, né? Ele tem essa coisa de não ficou mais só no livro impresso, então a gente emite para audiolivro, para e-book, para todos os formatos de livros. O livro interativo também, né? Também. E segue a mesma descrição daquele 978, né? No início. Sim, não tem uma diferenciação, não. A diferenciação está continua sendo o papel da ficha catalográfica dizer a descritiva ali do livro, e no resultado da busca do nosso site lá da agência, na busca pública, quando você busca, está lá dizendo se é eletrônico ou se ele é impresso. Certo. Nós, como bibliotecários, a gente atua na assessoria editorial, né, em alguns momentos, né? E nos deparamos muito com essas dúvidas de alguns pesquisadores que querem fazer suas publicações de uma maneira independente. Você até comentou aqui da autoria independente, né? E alguns autores ainda preferem atrelar um selo editorial de grupos de estudo e de pesquisa. E lá pelo site, no cadastro, eu vi que isso é possível, né? Ser realizado. Você comentou sobre essa autonomia, enfim. Aí, linkando esses dois pontos, eu trouxe essa pergunta, né? A forma mais recomendada para indicar esse campo de editora na ficha catalográfica, né? Nesses casos, a gente pega muito livros que até mesmo eles descrevem como autoria independente, aí cidade, São Paulo, 2 pontos, o autor. Essa forma tá correta de ser feita, Yolanda? Bárbara, sua pergunta também me proporcionou falar uma coisa importante da parte dos serviços. Aqui na CBL, os autores independentes, eles são bem-vindos, tá? Antigamente era muito difícil um autor independente entrar na antiga agência, conseguir fazer uma solicitação. Aqui a gente não cobra por cadastro, então hoje o autor consegue entrar, fazer a solicitação do seu ISBN e publicar ele como edição do autor. É assim que a gente recomenda que coloque na ficha catalográfica, é a forma que a gente adotou, é a forma que a gente vê em outras instituições também. Não existe algo oficial pela BNT ou nenhuma lei que fale sobre isso, mas a gente utiliza dessa forma, edição do autor. A gente não recomenda, às vezes acontece de uma edição do autor querer colocar um selo que ele criou. Ele até pode fazer isso no livro dele, só que na ficha catalográfica que nós emitimos aqui e no ISBN, a gente não permite, a gente deixa o cadastro condizente com o ISBN, condizente com a ficha catalográfica, com o resultado da busca. E a gente orienta que o ISBN ele tem uma representatividade, a ficha catalográfica também, e não fica coerente uma pessoa física que não tem um CNPJ criar um selo. Normalmente um selo editorial ele está vinculado a um CNPJ e não a uma pessoa física. Eu até entendo alguns autores criarem este selo, esta marca própria. Ele até pode, não tem uma lei que o proíba, mas ele pode colocar isso na capa do livro dele, ele pode colocar isso em algum lugar e mencionar isso na página de créditos, mas para efeito de registro, a gente não utiliza dessa forma, porque aquela marca não está registrada.
Aquele selo não tem oficialmente um dono. Então é complicado a gente ir lá, registra o ISBN, o livro dele, coloca o selo, e de repente acontece alguma coisa, alguém registrou, aí tem que tirar, e não fica coerente. A gente tenta fazer dessa forma e orienta dessa forma também. Pronto, essa pergunta eu trouxe justamente dessa experiência de assessoria, quando a gente se depara no cadastro, realmente pede para vincular o selo a um CNPJ, né? Sempre. Então, o ideal é que, se o autor é independente, ele pode se cadastrar como CPF, não é isso? Pode. Mas Pode. aí vai ser indicado como edição do autor, né? Edição do autor. Isso. Uma editora, um CNPJ, pode ter, inclusive, mais de um selo editorial. É o caso da Companhia das Letras, se eu não estiver enganado, eles possuem vários selos editoriais que ficam embaixo daquele CNPJ, embaixo daquele guarda-chuva. Então, é possível, mas tem que ter um dono ali, né? Hierarquicamente, dentro do nosso cadastro, tem aquele dono ali que é o responsável por aqueles selos. O que acontece? Às vezes acontece também, como você falou que você presta consultoria, é interessante saber, é interessante ressaltar isso nesse espaço, que algumas pessoas entram, fazem o cadastro e eles se dão por vencido, acha que colocou o nome dele lá e já tá tudo certo, e é só pedir, como ele preencheu ali os dados, e ele colocou como titular o nome dele, às vezes não era aquilo que ele queria. Por uma falta de desatenção, ele não cadastrou o CNPJ corretamente. E aí ele só vai se dar conta desse problema, quando ele recebe a ficha catalográfica. Aí ele vem e pede pra gente mudar, mas coloca lá só na ficha, não tem problema, mas o ISBN não tá direcionando para um prefixo editorial, ele está direcionando para uma pessoa física. Aqui na CBL, tudo que você vê no prefixo, né, depois que vem ali, depois do 65, como 00, agora 01, são prefixos de 2 dígitos, que nós aqui da CBL destinamos a autores independentes, tá? Então a gente começou em 2020 emitindo o prefixo 00, era só para autor independente, a gente acabou com ele, já eliminamos, ele cabe 100 mil registros, isso é interessante, e agora a gente já está no 01. E aí quando ele acabar, já vai para o 02 e assim sucessivamente, sempre esse de 2 dígitos destinado a autores independentes. Eu estava tentando aqui ver na sua apresentação, para a gente poder ter essa visão de qual era o slide, né? Da estrutura do ISBN? Isso. Deixa eu ver aqui. Ele é um pouquinho adiante. Aqui, prontinho. Pronto. Só que aqui, ó, esse aqui é uma ilustração que eu fiz, tá? E aqui o prefixo editorial tá 89999. Isso aqui é uma ilustração. Esse prefixo, esse tamanho de prefixo, ele pode ter 2 dígitos, ele pode ter até 6 dígitos. Quanto maior, essa parte aqui, eu convido vocês a irem lá no portal de serviços, na parte de informação, lá onde tem a estrutura do ISBN. Lá tem todo um texto falando sobre isso. Lá também nós temos um manual, ele está um pouquinho desatualizado, mas ele está lá, em breve ele vai ser atualizado também. E aí ele fala sobre as possibilidades. Então, esse número ali do meio, que é o prefixo, às vezes ele vai ser menor, e conforme ele é menor, maior vai ser o tamanho do espaço da publicação. E inverte. Se o prefixo ele é maior, como é o caso do exemplo que eu coloquei, a capacidade da publicação, o número que está contando ali as publicações, ele vai ser menor. Então, nesse caso aqui, desse que eu coloquei aqui, ele só vai até o 09. Ele não cabe o 10, 11, 12, até chegar no 99. Ele não cabe. Ele é um prefixo de 10 dígitos. Nós temos isso, tá? Prefixos que cabem 10 dígitos, prefixos que cabem 100 ISBNs, prefixos que cabem 1000 e prefixos que cabem 10 mil. E o maior que tinha era 100 mil. Na CBL, o de 100 mil, que é o de 2 dígitos, ele é destinado a autores independentes. E o 65, no lugar de 85, se tornou o código do Brasil, independentemente do suporte, não é isso? Isso. No caso dos audiolivros também. Isso se deu porque, assim, são pacotes, né? A gente chama pacotes matemáticos de números, possibilidades matemáticas. Então, o 65, o 85, ele foi usado a vida toda lá pela Fundação Biblioteca Nacional, até que as capacidades numéricas de prefixo utilizando o 65 se esgotaram. Chegou a necessidade de mudar
de ampliar, de ter mais possibilidades matemáticas de prefixo, criou-se o 65, que foi estabelecido pela agência internacional, tá? São eles quem nos dão os pacotes de números. Então, quando os nossos blocos de números de prefixos estão acabando aqui, a gente entra em contato com eles que nos cedem esses números. E é uma questão interessante, por exemplo, tudo que a gente registra aqui é enviado para lá, tá? Todas a Londres, a agência de Londres, né, que é a internacional, ela tem acesso a todos os registros de todos os ISBNs do mundo inteiro. É um trabalho muito bonito que eles criaram e que ficou aí. Eu me sinto muito honrada de trabalhar. Foi uma coisa assim. Por isso que eu achei muito bacana o trabalho que vocês estão fazendo, porque quando eu saí quando eu me formei em bibliotecária, eu já estava na CBL, mas eu trabalhava com ISBN o tempo inteiro, eu via as meninas catalogando, cheguei a catalogar bastante também, eu vi o ISBN, mas eu não tinha essa dimensão. A gente não aprende isso na faculdade, que 978 representa um livro, que 85 e 65 são números do Brasil, o tamanho, as possibilidades de um prefixo. Isso é uma coisa muito exclusiva de um editor. Geralmente e até hoje tem editor que não sabe disso, tá? Eu tive que aprender isso em 2020, foi um desafio gigante que nós tivemos aqui com a vinda da agência para nós. Eu não sei se você acompanhou como foi a transição, não sei se você já trabalhava com isso na época, mas foi uma coisa assim bem abrupta, né? A gente tinha uma determinada data e do dia para a noite a antiga agência parou de interromper as suas atividades, nós tivemos que iniciar antes do prazo, nosso site não estava nem tão pronto assim, foi um desafio, mas graças a tudo que eu aprendi na faculdade sobre ser dinâmico, sobre ser proativo, sobre ter iniciativa e juntamente com todas as ferramentas que a biblioteconomia nos dá, eu consegui passar por esses desafios. E aí eu super recomendo que vocês estudem aí como funciona a questão do ISBN, vale a pena até por curiosidade, até que você não atue ali nisso, vale a pena você pegar um livro e saber tudo sobre o livro, né? Você saber a anatomia do livro, saber, olha, isso aqui significa que é um livro, 65 é porque é do Brasil. Se você acontece também, gente, problemas do mercado editorial aí, né? Na hora da editoração, a pessoa que está ali fazendo o livro, às vezes, eu acho que em universidade não acontece muito isso. As universidades são mais organizadas, seguem mais à risca aí as normas, mas os editores não, eles criam umas políticas dentro da instituição deles. Às vezes a pessoa que está ali fazendo a editoração, ela não lembra, ela não percebe que existem as normas e ele acha que está feio a ficha catalográfica e ele recua tudo para um lado, recua tudo para o outro, centraliza e a gente manda um texto gigante dizendo, olha, a ficha catalográfica segue padrões internacionais, não altere, mas é muito comum a gente vê ficha emitida por nós da Câmara Brasileira do Livro alterada, as configurações do ISBN também, os editores, algumas pessoas que trabalham nas editoras também alteram, às vezes o editor tem 2 prefixos, aí um prefixo está de um jeito, o outro está do outro, ele padroniza tudo, e aí muda completamente aqui, às vezes ele vem solicitar algum serviço aqui, ele está buscando um ISBN dentro da plataforma, com uma configuração, uma separação diferente da oficial que foi enviada, então a gente tem o tempo inteiro que ficar educando eles, frisando a importância de separar aí o número corretamente. E fazer essa mudança é problemático também, porque a assinatura da ficha já vai com a assinatura e o registro da bibliotecária, né, ou do bibliotecário que o fez. E também na questão da diagramação, né, você não tem essa autonomia de, na diagramação, fazer essa mudança. O ideal é receber, e tal qual esteja, né, a CBL emite, e levar já para o material, né? Muito bem. Exato, a gente sempre faz essa recomendação. Não, pode continuar. Eu acho que eu te cortei aqui. Não, era só isso mesmo, não, era só para dizer que a gente faz essa recomendação, a gente já fez outras lives, né, tem no YouTube, convido vocês a darem uma olhadinha lá, tem uma das nossas bibliotecárias também que apresentou já sobre ficha catalográfica, todo o papel que a gente empenha, tudo que a gente faz, toda a nossa luta para provar aí o valor da ficha, o quanto, eu sei que a gente está aqui, a gente faz ficha catalográfica, os bibliotecários também fazem, né, também é um trabalho de vocês fazerem, né, e a gente não tira esse espaço no fim das contas, sobra espaço para todo mundo, mas o trabalho da CBL é legal, porque a gente, embora nós fazemos, a gente está sempre apresentando para o editor a importância, a gente está sempre divulgando nas redes sociais
que a ficha catalográfica ela é importante, que sem ela, o livro não pode concorrer a prêmios, sem ela ele não pode ser publicado, e querendo ou não, isso tudo reforça a importância do bibliotecário na nossa vida, né, na vida aí do mercado editorial. Bom, eu vou deixar então novamente aqui na tela os contatos da bibliotecária Yolanda. Aqui no chat eu vou deixar o manual de serviços que você comentou, Yolanda, eu também trouxe aqui para o chat, tá? Para quem quiser acessar. E o canal do YouTube, você só me confirma se é esse, Comunicação CBL, né? É um canal que está com mais de 8 mil inscritos. Está divulgando aqui a cerimônia do Jabuti, né? Do prêmio Jabuti, enfim. E fica também para você acompanhar as notícias também, né? As informações no canal do YouTube da CBL. Yolanda, foi muito bom, foi muito esclarecedor. Eu acredito que esse é o básico, assim, da nossa área, né? Como eu iniciei, é o controle bibliográfico, que independentemente do suporte, nós ainda precisamos manter, porque é da nossa classe, né? É de bibliotecário e de bibliotecária executar. Suas considerações finais, colega, nesse nosso dia especial, né? Dia 12 de março. Eu desejo que todos os bibliotecários consigam se estabelecer no mercado editorial, no mercado de trabalho como um todo, que eles consigam aprimorar suas carreiras, que eles consigam expandir seus conhecimentos, que eles sejam protagonistas da vida deles. Eu sei que é muito difícil a vida do bibliotecário, todo tempo a gente encontra alguém que nunca ouviu falar na profissão, todo tempo a gente tem que falar que não é só guardar livro, todo tempo a gente tem que mostrar que a ficha catalográfica não é só um quadradinho bonitinho, então assim, esse é o meu desejo para o bibliotecário, que a classe se fortaleça, que as pessoas se unam mais, que haja menos discussões aí nos grupos, menos brigas, e que todo mundo seja mais inspirador entre eles, assim, que se fortaleça muito mais. Que a gente possa se apoiar, porque o sol nasce para todos, né? Então eu acho que sem dúvida, cada um vai em busca do seu caminho e dá tudo certo, a gente só se fortalece enquanto área, enquanto classe, né? Eu amo o bibliotecário que compartilha informação, eu amo o bibliotecário que apoia os outros, que gosta de ensinar. Eu acho que é a característica mais linda que tem no bibliotecário, a vontade de ajudar o outro e não achar que ajudar o outro vai tirar o próprio espaço, muitíssimo pelo contrário. Quando a gente é empático com o outro, a gente se coloca numa posição de destaque e é fundamental isso para a nossa área. Pois eu vou pegar esse seu trecho, eu vou extrair e vou fazer uma arte com a sua foto, só com essa frase, tá? Com essa oração. Maravilha. Perfeito, obrigado, é uma oração, né? Obrigada a você, uma oração, é verdade. Obrigado, viu? Por nada. Bom, então a gente continua com a nossa programação desse dia 12 de março. Temos mais palestras aí no decorrer desse dia. Espero ter vocês aqui no nosso canal, tá? E também na Podosfera, no nosso podcast. Estaremos aí fazendo a divulgação desses episódios gradativamente no decorrer desse mês de março. Obrigado, Yolanda. Obrigado a vocês. Até mais. Até a próxima. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Até.